Bom dia, Shalom. E aí, meu irmão Adriano, bom dia, Jesus te abençoe. Oi, irmão Adriano, eu queria te pedir aí para que você pudesse dar esse apoio aí, tá bom? Quando eu citar o texto aqui, aí você escreve o texto a qual a gente vai estar compartilhando, tá bom? É possível? Me diga aí que eu estou na atenção aqui. Pode compartilhar. Irmã Luciene, bom dia, Shalom. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial nessa manhã. E eu queria pedir a vocês para vocês estarem compartilhando. Compartilhar lá no grupo de Monte Gordo, compartilha no grupo de Águas Claras, compartilha para os irmãos para que eles estejam entrando nessa live. Compartilha aí porque é bom a gente compartilhar para que as pessoas, os irmãos, eles possam estar sendo nessa manhã abençoado através da palavra de Deus. Não vamos de maneira alguma ficar de fora nesse dia de hoje, que é um dia tão especial, e nós estamos meditando as escrituras, a palavra. Amém? Glória a Deus. Queria saber de vocês se vocês estão... Vocês estão me vendo direitinho, bem? Se estão... o áudio tá bom também, que se não tiver, a gente organiza ele aqui para que a gente possa dar início à Escola da Graça Tempo de Maturidade. E aí, como é que tá vocês? Tudo bem? Me dá um alô aí me dizendo que tá tudo bem para eu ver vocês falarem aí. Tá tudo joinha com vocês aí? Como é que tá a família? Como é que tá vocês aí? Tá tudo tranquilo? Tudo bem aí? Vamos lá? Vamos compartilhar. Cadê o povo? Povo do Pai aí maravilhoso aí. Cadê esse povo? Para que a gente possa, nessa manhã, meditar na palavra de Deus, aprender um pouco mais das Escrituras e daquilo que o Pai tem nessa manhã para a sua vida, para a minha vida. Então, esteja compartilhando nesta manhã para que a gente possa ser grandemente abençoado pelo nosso Pai, nosso Deus que é maravilhoso. Ele tem algo de especial a fazer na sua vida nesta manhã. A irmã ele está entrando aí também, minha esposa está aí. Bom dia, Shalom, glória a Deus. Irmão, vamos dar início à nossa Escola da Graça. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 10. Vamos ler a Palavra do Senhor. Vou começar esse momento tão especial que é nós estarmos aprendendo da Palavra de Deus. Vamos aprender porque Deus quer nos abençoar nesta manhã através da Palavra dele e fazer coisas novas na nossa vida, tá bom? Quem achou aí o texto ou quiser escrever aí, pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. Atos capítulo 17, versículo de número 10. Todo mundo pode escrever aí para mim, por favor. Atos 17, 10. Todo mundo aí escrevendo. Queria ver todo mundo que está aí escrevendo. Adriano já escreveu. Atos capítulo 17, verso 10. Bom dia, missionária. Shalom. Estarei hoje aí em Águas Claras. Atos 17, versículo 10, por favor. Quem pode escrever aí? Atos 17, verso 10. Quem puder escrever. Quem tiver acesso e puder escrever, ou seja... eu coloquei minha Bíblia... Estou com a Bíblia lendo e o celular está lá. Não estou
conseguindo fazer isso. Mas tudo bem, vamos lá para a gente dar início, para que a gente possa refletir um pouco no que o Pai nessa manhã tem para nossas vidas. Vamos lá. Atos capítulo 17, capítulo 17, verso 10. Nina colocou também aí, 17, 10. Vamos, porque se alguém entrar, aí quando for subindo, se saiu de Adriano, tem embaixo da irmã Nina, que aí se alguém for entrando, sabe qual é o capítulo que a gente está lendo. Capítulo 17 de Atos, verso 10 diz assim: Logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiu-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, quanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Amém? Então a gente agora vai orar. Vamos orar. Feche seus olhos pelo instante, vamos orar e vamos pedir ao Pai para que Ele, através desse doce e maravilhoso Espírito Santo que está aqui na sala da minha casa, que está no ambiente onde você estiver, seja no quarto, na sala, na área de serviço, não sei onde você está, mas o Espírito Santo está dentro de você e Ele nessa manhã vai fazer algo de novo e poderoso na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por o texto, quando acabamos de ler. O livro de Atos fala muito sobre da ação da pessoa doce do Espírito Santo, de uma ação riquíssima, poderosa do teu Espírito na vida dos apóstolos e na vida de todos aqueles que conheciam ou passavam a conhecer a Jesus. O teu Espírito agia de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. A verdade é que há esta grande necessidade do teu Espírito na nossa vida. É Ele que nos consola, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o teu Espírito que nos guia em toda a verdade. É o teu Espírito que faz nós entendermos e receber a revelação das Escrituras. E assim, Deus, que esta manhã seja a manhã a qual o teu Espírito, ó Pai, que está dentro da vida de cada um dos teus filhos, nos seus lares, nas suas casas, se manifeste de uma forma tremenda e poderosa, para que os teus filhos possam entender a verdade das Escrituras, a verdade da tua palavra e experimentar aquilo que tu tens através da tua palavra. Tu disseste que era para nós não nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente através da tua palavra, para que pudéssemos ter entendimento, para que tivéssemos sabedoria e para que a nossa mente fosse transformada, para que a gente pudesse experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade tua, meu Pai. E que nesta manhã o Senhor continue ministrando em nossos corações e que o teu doce Espírito nos guie nesta manhã. Eu oro a ti, ó Pai, e agradeço a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Jesus. A irmã Luciene também entrou aí. Bom dia. Shalom. Deus abençoe. Vamos lá. Capítulo 17, versículo de número 10. Vamos lá. No contexto da minha Bíblia diz assim: os bereanos estudavam a palavra. Os bereanos estudavam a palavra. Eu gostaria nesta noite de falar da importância de examinar as Escrituras. Eu queria repetir mais uma vez. A importância, o quanto é importante examinarmos as Escrituras. Vivemos em um tempo que a gente vê muitas pessoas falando a respeito de situações, de coisas, mas muitas das vezes essas pessoas elas falam, mas elas não falam com respaldos bíblicos.
constroem muitas crenças. Você sabe que a nossa comunidade sempre falamos muito sobre questão de crença. E tem pessoas que constroem crenças e que às vezes conhecem a Jesus Cristo e depois de conhecer a Jesus continua vivendo com crenças. Então precisa ser destravado para tirar essas crenças, para remover essas crenças. Irmã Rejane, bom dia, shalom. Então é muito importante essa passagem do livro de Atos, capítulo 17. Eu estou lendo, como eu tenho falado aos irmãos, que eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Para mim, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico que fala da ação do Espírito Santo, como eu assim na oração falava. E aqui os bereanos, eles estudam a palavra, não é isso? Então, precisamos de prioridade, ou priorizar as escrituras, examinar as escrituras. Por quê? Porque através das escrituras podemos conhecer o caráter de Deus, podemos saber o que Deus tem para nossas vidas, como propósito, como chamado, como ministério, tudo. Então a gente precisa examinar as escrituras, a gente precisa examinar cuidadosamente. Quando você examina as escrituras, não é meramente somente ler um texto, anotar, não. É você se debruçar em um versículo, em um capítulo, em um versículo, ler, procurar entender, conversar com outras pessoas do nosso ministério sobre o texto, não é bom? Porque a gente precisa conversar com alguém a respeito, fazer uma pergunta, olha ali esse texto, o que é que você acha e tal, e aí você vai se abrindo mais. E é importante também você orar antes de você... deixa eu ver se Samuel está aqui. Não sei se ele já entrou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele disse que vinha comigo hoje, mas se ele não vir aqui, vamos tocando. Vou pedir a ele para mandar para ele. Deixa eu ver aqui se eu mando aqui para ele. Só um instantinho, viu? Para ver se eu mandar aqui para Samuel. Que aí eu tenho que dar uma parada aqui. Rapidinho, peraí. Ele me falou que... Samuel, deixa eu marcar ele aqui. Marcar. Deixa eu ver aqui se ele entrando aí. Aí eu... Prontinho. Vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente tem que ter essa prioridade. Assim como pela manhã eu estava tomando, pegar a xícara, estava tomando café, estou aqui na sala da minha casa, tomando café, comendo um pão, ovos, uma fruta, que eu preciso me alimentar fisicamente para que eu esteja bem fisicamente, para que eu possa fazer as minhas atividades do dia a dia. Há uma grande necessidade do horário de 10 horas eu comer alguma coisa, meio-dia, pela tarde, assim. Durante o dia a gente gasta energia, então a gente precisa se alimentar. Também precisamos cuidar do nosso emocional, da nossa mente. Precisamos cuidar, né? Aquilo que pensamos, aquilo que passa na nossa mente. Então a gente tem que ser um gestor, não só do corpo físico, que precisa estar bem alimentado, que se alimenta para estar fortalecido, a nossa mente, todo o nosso ser é importante. Assim também, precisamos dar prioridade também às escrituras, a examinar as escrituras, a aprender das escrituras, a meditar nas escrituras. Eu estou fazendo isso, falando essas questões, para a gente trazer uma introdução daquilo que eu quero falar nesta manhã. Então a gente percebe que tem alimentos e nutrientes que nos dá energia, que nos dá disposição, que nos dá força. A gente entende isso. Outra coisa que é importante, a gente precisa beber água. Beber água é importante, não é isso? Então a gente entende que se alimentar, beber água, cuidar
da nossa mente, da nossa gestão, toda ela, e aí vai a financeira, vai tudo. Então a gente percebe que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, a gente vai conseguir lidar com as pessoas, porque se a gente não fizer nada disso, a gente não vai poder cuidar de pessoas que está e que nos cerca, que às vezes precisa da nossa ajuda, e a gente precisa estar a cada dia se preparando, a cada dia fazendo dessa forma para que a gente possa estar bem na mente, estar bem no corpo físico, estar bem na nossa vida espiritual e na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, em todas as áreas. Não vamos ser perfeitos, mas precisamos alinhar todas essas áreas da nossa vida, e a Bíblia, as Escrituras, por isso que eu estou falando, quando examinamos a Escritura, nós podemos adquirir todas essas ferramentas, todos esses princípios do reino para nossas vidas, e a gente vai saber lidar com os momentos, as situações que atravessam a nossa vida, ou seja, os intempéries, as dificuldades, as lutas, porque essas coisas nada é para nos matar ou para destruir a gente, mas para que a gente possa gerar em nós experiência, e a graça de Deus possa, assim, a cada dia ser aperfeiçoada em cada um de nós. Então, vamos lá. Então, no capítulo 17, no versículo 10, vamos lá de novo. Eu gosto de fazer isso para que a gente possa... Atos 17, 10. Deixa eu voltar aqui que saiu. Verso 10 aqui. Pega aí o verso 10 na sua Bíblia, por gentileza. Eu estou lendo aqui no outro celular aqui, que é um celular antigo da irmã Ellen. Estou com a minha Bíblia também. Quiser ler na Bíblia, leia. Se você tiver outro celular, você lê também. Irmã Andresa, bom dia, shalom. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, fala no contexto que os bereanos estudavam a palavra. Então, vamos lá. Verso 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Berea. Então, Paulo e Silas foram enviados para Berea, onde estavam os bereanos. E quando Paulo e Silas, ou qualquer um dos apóstolos eles eram enviados com um propósito. Ele não era enviado somente por enviar. Nós precisamos entender que todo o ambiente e todo lugar que nós formos, seja do trabalho da gente, seja em uma situação de família, seja em que lugar que nós estivermos, nós estamos e vamos àquele lugar com um propósito. Então a gente precisa entender que naquele ambiente que nós formos, que naquele lugar que nós formos, nós vamos para um propósito. E a Bíblia diz que Paulo especificamente e Timóteo ou e Silas foram para Berea. E chegando ali, dirigiu-se à sinagoga local. Então, eles chegaram ali com um propósito, foram dirigidos para a sinagoga, porque eles foram para ali, que eles foram para ensinar. Eles foram orientar aquelas pessoas que estavam ali, foram falar daquela pessoa que precisa e deve ser o centro na nossa vida, que é Jesus Cristo, tem que estar no centro da nossa vida, entendeu? Então, essa manhã está chegando aí, vou mandar o convite aqui para ele, para que ele esteja aí com a gente aí, por um tempo. Vou ver aqui, um momentinho aqui, ó. Samuel, pronto, Samuel, já mandei para você aí. Agora, bom dia, Samuel. Shalom. Deixa um pouquinho a cadeira para poder parar de estar cortando minha cabeça. Acho que é a posição do celular. Deixa eu ver aqui. Bom dia, irmão. Shalom. Se eu pego outra base aqui para ele, aqui para o celular para melhor se ver. Acho que tá ruim aqui. Melhorou aí, não foi? Melhorou um pouquinho. Deve estar ele aqui um pouco aí. Pronto, prontinho.
Vamos lá. Você estava acompanhando alguma parte aí, Samuel? Shalom, bom dia. Como é que tá, Niele? Tudo na paz, não estava acompanhando, não. Pronto. E agora? Então, a gente vai ler, a gente vai só ler o texto aqui, ele deu a introdução. A gente vai ler o texto aqui, que é o livro de Atos, capítulo 17, verso 10. Estava fazendo aqui um comentário que os bereanos estudavam a palavra. Então, o tema hoje do nosso estudo é examinando as escrituras, ou a importância de nós examinarmos a escritura, quanto é primordial nós usarmos a escritura. Obrigado, Adriano, botou aí Atos 17, 10. E nessa passagem eu estava falando com os irmãos que quando Paulo e Silas foi enviado, ele foi enviado com um propósito. O propósito era de Silas para Paulo lá na Berea, era ir à sinagoga, ensinar a palavra, e a gente percebe que todos nós temos um propósito no lugar em que nós formos, independente, vamos ter esse propósito de estar falando da palavra, de estar ensinando a palavra do Senhor. E eu fiz um comentário também com eles também a respeito da alimentação. Estava falando que eu estava tomando um pouco de café e falando que como a gente se alimenta fisicamente, como a gente cuida da nossa mente, a gente cuida do nosso emocional, cuida da nossa vida financeira, da família, nós precisamos ter essa prioridade com as escrituras, porque ela nos dá todo esse princípio do reino, toda essa ferramenta para que a gente possa usar em nossas vidas e sermos a cada dia fortalecidos de saber lidar com a demanda da vida, com as situações adversas, com o tempero da vida, com as dificuldades. Então, a palavra de Deus, ela nos dá essa sustentação, essa solidificação da nossa fé, daquilo que nós precisamos, como filho, fazer aqui na terra. Aí eu queria lhe pedir para você fazer um comentário. Fora esse texto aqui, eu tenho mais dois, mas eu queria que você comentasse sobre o versículo 10 aqui, que foi a introdução. Depois a gente vai no versículo 11 depois. Vai ficar à vontade. Para comentar o 10, É o verso 10. o 10 só tem falando que Paulo e Silas eles chegaram ali para ministrar para os bereanos, né? Não tem muito o que comentar no verso 10. Pronto, então, vamos lá. Vamos pegar aqui o versículo 11 agora, por favor. Verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Pronto, até tem a vírgula, depois a gente pega outra parte. Diz que os bereanos eram os mais nobres dos que os tessalonicenses. Ótimo. Aí a gente tem que ver o porquê o texto está definindo ele como mais nobres. Mais nobres do que os tessalonicenses, mais nobres do que a igreja de Tessalonicenses. Mas por qual motivo? Qual o motivo? Vamos ler aqui. Ó. Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse. Então, o primeiro ponto que ele vai trazer, os bereanos como mais nobres do que a igreja de Tessalonicenses, é porque eles receberam a mensagem com mais interesse. Eles receberam a mensagem com mais vívido interesse, com mais ânimo, com mais vontade. E a gente vê muito isso hoje, né? A gente que já, pastor, já ministrou em outras igrejas, ministrou em vários lugares, a gente observa que um público é diferente do outro. Como também em um mesmo local, uma pessoa recebe a palavra diferente da outra. E o que está sendo destacado em Atos dos Apóstolos não é necessariamente uma pessoa dentro do mesmo público. Ele está trazendo um público diferente do outro. Os bereanos e os de Tessalonicenses. A ideia aqui é os bereanos receberam a palavra com muito mais interesse do que a igreja de Tessalonicenses. E aqui vai um ponto, irmãos. É muito importante
quando a gente recebe a palavra com interesse. Porque tem muita gente hoje desinteressada. Ela ouve as coisas, mas não esboça nenhum interesse em aprender. É a mesma coisa de você estar falando sobre qualquer assunto com a pessoa e a pessoa, aham, tá certo. Mas ela não demonstra interesse de querer aprender realmente. Ela não demonstra interesse de querer ir além daquilo que você está falando. E a igreja e os bereanos, eles mostravam interesse desde quando se iniciava um sermão, desde quando se iniciava um estudo. Eles estavam receptivos às palavras, aos ensinamentos e às doutrinas passadas para eles. Então, aqui é um ponto importantíssimo: ter interesse. Não seja uma pessoa desconectada dos ambientes. Eu sempre falo isso. Qual é o ponto? Qual é o ponto de que te torna uma pessoa que está sempre interessada nas coisas? É uma pessoa que está 100% presente. 100% presente. Não é você estar na igreja e estar com a cabeça em outro lugar. Não é você estar em um estudo e estar pensando no que vai fazer daqui a 2 dias. Isso é uma pessoa que não está interessada. Por que ela não está interessada? Porque ela não está 100% presente. Esteja sempre 100% presente nos ambientes, nos locais. Isso vai te trazer interesse em aprender, interesse em ouvir a outra pessoa, interesse de absorver os conteúdos. Então, esteja presente nos ambientes. Isso é importantíssimo. Vivemos hoje em uma sociedade, muitas das vezes desinteressada, pelo fato de não estar 100% presente. As pessoas muitas das vezes estão nos celulares, as pessoas muitas das vezes estão com sua cabeça em outras coisas, e por conta disso, elas deixam de aprender, elas deixam muitas das vezes de estar interessada em assuntos vitais para a sua vida. E a gente está falando da palavra de Deus, que é um assunto excelente, é um assunto vital para a nossa continuação de fé, para o nosso crescimento de fé. Então, esteja presente e seja interessado. Glória a Deus. O irmão Fernando entrou aí há poucos instantes. Bom dia, Shalom. A irmã Nice também entrou. Bom dia, Shalom. Escola da Graça, Tempo de Maturidade. A gente está estudando uma passagem de Atos, capítulo 17, verso 10. Estamos no versículo 11. Mas eu gostaria só de falar aqui a frase, se vocês quiserem anotar aí, eu achei interessante essa frase que o profeta Samuel, nosso diácono, falou aí. São dois públicos diferentes. Eu achei muito interessante isso. E aí me lembro também que um dia, não sei se Samuel lembra, que o diácono Paulo falou a respeito disso. Ele trouxe uma ministração, parece que foi a hora do louvor e da adoração. Ele estava dizendo que muitas das vezes a pessoa chega no ambiente de adoração, naquele ambiente profético, naquele ambiente que Deus está se manifestando, que Deus está trazendo aos filhos, ao profeta, ao mestre, ao pastor, aquele que está louvando, adorando, tocando, está trazendo um ambiente, uma atmosfera da glória de Deus no ambiente, e aquela pessoa, quando Samuel pouco distante falou, com a cabeça totalmente do lado de fora, está lá pensando em outras coisas. E aí Paulo falou que a adoração não é através da emoção, você não adora a Deus com a emoção. É claro que a emoção ela entra na hora da adoração, de que tudo que ocorre, mas a adoração ela é em espírito e em verdade. E a gente vai ver que nas escrituras, tem dois textos, a gente vai provar para você, mostrar o princípio de Deus nas escrituras, de que tudo quanto nós lemos, estudamos na escritura, não é interpretação humana, não vem pela interpretação que a gente achamos ou pensamos, vem pela pessoa do Espírito Santo em nós, que nos revela todas as coisas. O próprio Jesus ele falou isso. O Espírito que eu vou dar a vocês vai guiar vocês em toda a verdade. Então, eu queria seguir aqui. Quando Samuel fala de interesse, também tem um outro ponto, que diz assim, e dedicaram-se
ao estudo diário. Vou ler de novo. Diga aí vocês em casa, diário, diário. E Samuel, eu sei que Deus vai falar muito comigo e com você através disso aqui. E dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Ponto. Vírgula. Pega a palavra, Samuel. É isso. O que não te traz interesse, normalmente você não se dedica a estudar. Tudo começa com interesse. Se você não tem interesse, dificilmente você, quando chegar na sua casa, você vai estudar. Ontem eu estava vendo um vídeo não foi nem aqui no Instagram, foi numa outra plataforma, mas é como se fosse o Reels. E o rapaz foi. Eu vou dar uma saída rápida, porque eu pegar uma água para o bebê Ok. que precisa de água, aí você Aí o vai. rapaz foi e citou um, um material para ser estudado sobre um determinado assunto. E aí eu fui, observei o nome que ele trouxe do teórico, fui na internet, na mesma hora do vídeo, e baixei um PDF falando sobre aquele assunto de forma muito mais profunda. O que significa isso? Aquele vídeo me trouxe um interesse de estudar sobre determinado assunto. O interesse te faz estudar, o interesse te faz pesquisar. E é isso que eu digo para os irmãos. Seja uma pessoa interessada. E isso aplica em todas as áreas da sua vida. Eu sempre, quando ouço uma palavra nova, sempre quando eu ouço algo novo que eu não tenho conhecimento, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar estudando. E isso é essencial para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento intelectual diariamente. Observe aqui a cultura dessa igreja. A cultura dessa igreja era uma igreja interessada, era uma igreja dedicada ao estudo diário das Sagradas Escrituras. Então, seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa interessada, porque o interesse vai, consequentemente, te levar à dedicação. A dedicação diária de estudar as Sagradas Escrituras. Eu digo algo para os irmãos, né? A gente está vivendo em uma crise teológica muito grande. E por que existe essa crise teológica? Porque as pessoas, elas não estão estudando as Sagradas Escrituras. As pessoas ouvem as coisas na internet e elas vão repetindo para outras pessoas aquilo que elas ouviram. Elas não estudam aquilo que elas dizem. Elas simplesmente repetem o que elas ouviram. E esse é um problema. Se você não tiver um filtro, se você não tiver o interesse, a dedicação de observar nas Sagradas Escrituras, com certeza você vai cometer vários erros e vai acreditar em várias coisas que você não deve acreditar. A sua mente precisa ser uma mente blindada e estruturada para que você venha estar crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Como é que eu cresço no conhecimento da verdade, Samuel? Quando eu estudo as Sagradas Escrituras. Quando eu analiso aquilo que estão me dizendo sobre as Sagradas Escrituras. Não é simplesmente ouvir e pegar e dizer é meu, eu acredito. Não. Eu preciso observar se aquilo que está sendo dito está nas Sagradas Escrituras. Na outra parte do versículo, eu vou entrar sobre dois pontos essenciais da teologia, que é de suma importância para você conseguir interpretar o texto. Porque tem muita gente hoje que fala, pastor, sobre textos bíblicos fora de contexto. Muitas pessoas que falam do texto bíblico e não tem nenhuma base teológica para estar dizendo aquilo que elas estão dizendo. Ótimo. É excelente. Quando você botou interesse aqui, eu achei interessante a frase. Eu estou aqui anotando. Eu aprendi porque eu estava assistindo uma live de um pastor, pastor muito abençoado, e
estava fazendo uma live, o pastor estava ensinando, ele pegava tudo e ele começava a escrever. Ali eu estou escrevendo, você botou, o interesse faz você pesquisar. Eu achei interessante isso que você falou, quanto é importante a gente pesquisar a palavra cuidadosamente para que a gente não seja facilmente enganado. Tem muita gente enganada e tem muita gente, às vezes, vivendo em uma crença que não tem nada a ver com que o Pai, o que as Escrituras, o que Deus de fato tem para nossas vidas. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente ouve e ouvir, mas também examinar as Escrituras. Não pegar aquilo que ouviu e sair feito um louco, um lado e para o outro falando, porque não vai nos fazer bem. Aí eu quero, nessa passagem aqui, nesse textozinho aqui que ele leu aqui, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, que tem a ver com o texto que a gente vai ler. Queria que você cobre esse, Samuel. A gente vai passar para a parte C do versículo depois, mas vá lá no livro de João. Quem pode escrever aí? Eu queria que você lesse na sua Bíblia, João capítulo 5, verso 39. João capítulo 5, verso 39, eu vou ler e vou deixar com que o nosso profeta ele possa. Você está com a King James aí, Samuel? A sua? Né? Pronto, eu vou ler aqui e eu vou pedir a Samuel. Se Adriano, quem tiver aí, Nina, os irmãos que tiver aí, Fernando, quiser escrever aí o versículo, que aí, pessoal, todo mundo vai ver aí. Ou quem entrar, que eu estiver entrando ainda na hora que estiver falando. João capítulo 5, verso 39. Está escrito assim: Vós examinai criteriosamente as Escrituras, ou vós examinai cuidadosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Palavras de Jesus. E eu quero que o nosso profeta, nosso diácono Samuel, ele possa comentar, porque ele tem vários pontos para ele comentar, não é só uma coisa. Tem vários pontos e eu queria deixar essa liberdade para que ele pudesse. Eu estou aqui com a caneta para anotar, porque eu também gosto de aprender. Desde quando eu aceitei, logo no início da minha fé, quando eu aceitei Jesus, eu aprendi com o pastor Ivan, foi o meu pastor que batizou a mim e minha esposa, o pastor Ivan, ele me dizia sempre assim: nunca deixe de ter um tempo para meditar, para examinar as Escrituras. É nela que você vai encontrar tudo que você precisa para a sua vida. Tudo, tudo, tudo está na Bíblia. Amém? Vamos, Samuel. O texto é bem claro, irmãos. O texto é bem claro, porque Jesus vai afirmar que aquelas pessoas elas julgavam que nas Escrituras tinham vida eterna. Isso é interessante. Qualquer outro texto que a gente estude, qualquer outro material que a gente leia, a gente vai extrair conhecimento, a gente pode crescer intelectualmente, mas o que a gente observa é que a palavra de Deus ela tem um poder, que ela alcança uma outra fase, ela alcança uma outra atmosfera e ela vai além daquilo que dizemos que é somente intelectual. A palavra de Deus ela vai atingir uma outra esfera, que é a esfera espiritual. A palavra vai dizer: porque julgais ter nelas a vida eterna. Então a palavra de Deus ela tem esse poder. É isso que Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Várias outras pessoas têm palavras de conhecimento. Várias outras pessoas que nós podemos andar têm palavras de sabedoria. Mas somente o Senhor fala, e o que o Senhor fala vai me levar a um outro nível, vai me levar a um outro tipo de experiência, que é a experiência de viver eternamente. Então a palavra de Deus tem essa capacidade, a palavra de Deus tem essa possibilidade
Então, a palavra de Deus, ela tem algo que nenhum outro livro vai ser capaz de te entregar, que é o que? A vida eterna. Por quê? Porque elas testificam daquele que é, segundo o que diz lá em João capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus vai dizer, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. É a palavra de Deus que vai testificar sobre Jesus. É a palavra de Deus que vai testificar sobre o Cristo. Quem é o Cristo? É a revelação de Deus. O Cristo é o Filho de Deus. O Cristo é o próprio Deus que encarnou e veio a essa terra. Então entenda que a palavra de Deus, ela tem todo esse poder, tem toda essa capacidade. Samuel, eu queria que também compartilhar outro texto para que a gente volte para aquela terceira parte que está dentro dessa parte que diariamente eles estudavam as escrituras, né? Todos os dias eles examinavam a escritura e depois a gente vai ler outra parte para você dizer que você tem 2 pontos para falar dentro daquele outro ponto lá que você falou. Mas eu queria ler mais um versículo das escrituras que é, bota aí, irmãos, 1 de Timóteo, capítulo de número 4. 1 de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Queria que você colocasse aí. A gente vai estar lendo o versículo 13 e o verso de número 15. No caso, seria só o verso 13 mesmo. Mas se amanhã achar bom, legal, ler o 14 e o 15 ele lê também. Entendeu? Que está conectado, mas vamos no 13 aqui. Se ele quiser depois ler o 14, eles devem ter pego já. 1 Timóteo, no capítulo 4. Deixa aí como você botou, Adriano, não tem problema não. 13 e o 15, mas não tem problema não. Mas eu vou ler aqui para Samuel fazer o comentário. Diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi ortogado, dado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento desta responsabilidade, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Eu acho que tem muito a ver com o texto que a gente leu, a parte de baixo que você vai ver, porque na parte de baixo eu acho que você vai entender melhor, mas eu queria que você fizesse comentário a respeito do texto, ou desse versículo 13 ou dos 3, fica à vontade. É isso, pessoal. Esse texto aqui está trazendo a carta de Paulo a Timóteo, que é um discípulo de Paulo. E se vocês lerem o verso 12, ele vai começar um texto que é bem conhecido. Não deixe que ninguém te menospreze. Não deixe que ninguém te desvalorize pelo fato de você ser jovem. Observe. Não deixe que ninguém te menospreze, não deixe que ninguém te desvalorize porque você é jovem e você, como jovem, vai começar a ensinar. Infelizmente, né, hoje tem um pouco mudado isso. Tem algumas igrejas que elas discordam de terem pessoas mais novas ensinando. E eu acho que muita gente deixou de ler a Bíblia. Porque Timóteo era um caso. Era um jovem que ele ensinava sobre a palavra. Um dos primeiros diáconos que foram levantados foi Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Jovem, aproximadamente 17, 18 anos de idade. E a sabedoria que ele tinha era extraordinária. Tanto que um dos critérios para serem levantados diáconos naquele período foi que seja um homem cheio de fé e cheio de sabedoria.
e Estevão estava enquadrado nisso. Então, Paulo, ele quando olha para Timóteo, ele diz: Timóteo, não deixe ninguém te menosprezar, porque você é novo, que você é jovem. Dedica-se em aplicar-te na leitura, à exortação e ao ensino. Estuda, Timóteo, a palavra. Deixe que a palavra esteja dentro de você, deixe que a palavra esteja na sua mente. Desenvolva o dom que Deus te deu, quando naquele dia eu fui lá e coloquei a mão na sua cabeça e profetizei sobre você o dom do ensino, o dom da palavra. Por que ele fala isso, irmãos? Entenda que tudo que está escrito por um porquê. Provavelmente Timóteo não estava tão fundamentado nisso. Provavelmente Timóteo estava duvidando daquilo que Deus havia lhe dado. É por isso que Paulo está dizendo: olha, não deixes de desenvolver o dom que há em ti. E Deus está te falando agora. Qual é o dom que você não está desenvolvendo? Que Deus já te deu, mas você diz que Deus não te deu. Qual é o dom que Deus, através de um diácono, através de um pastor, através de um profeta, colocou a mão sobre você e profetizou algo, mas você não está crendo nisso, você não está vivendo sobre isso? Quanta gente hoje que não está produzindo como deveria produzir no reino? Por quê? Porque não acredita no que Deus deu. Porque não confia na palavra que Deus deu. É hora de você começar a confiar naquilo que Deus já te deu e caminhar sobre isso, e caminhar no propósito, e caminhar nessa palavra. Não menospreze o dom que Deus te deu, não menospreze o dom que há em ti, não despreze isso. Não deixe, olha o texto que vai dizer, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, porque tem gente que para desenvolver aquilo que Deus dá. Por que não desenvolve? Porque muitas das vezes não acredita. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Maria, né? Maria Daniela. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Você terminou, Samuel, essa parte aí? Eu só queria destacar aqui o verso 15: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Para que todos possam testemunhar o teu progresso. É horrível quando alguém olha para você e não vê que você progrediu. Pô, fulano prega como ele pregava há 10 anos atrás. Fulano ensina como ele ensinava há 10 anos atrás. Não é que você vai mudar sua teologia, é que você vai crescer em profundidade e em conhecimento. Você vai crescer em sabedoria, porque a própria palavra vai dizer: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, tem que haver progresso. E olha o que ele fala: que todos notem que você progrediu. Que as pessoas não olhem para você e dizem: rapaz, ele parou no tempo. Ele deixou de aprender. Ele deixou de crescer. Ele deixou de avançar. Não. As pessoas vão olhar para você, as pessoas devem olhar para você e notar o seu progresso, e notar o seu avanço. Olha, ele começou de um jeito, mas hoje está muito melhor. Como ele cresceu, como ele avançou no conhecimento e na sabedoria da palavra. Então, irmãos, eu sempre falo, né? Eu tenho um lema que a gente aplica lá no Papo de Negócios na sexta-feira, que é: irmãos multiplicadores. O que é um irmão multiplicador? Qual é o conceito quando a gente criou isso? É quem nunca para de multiplicar em todas as áreas da vida. Multiplique os seus dons e talentos. Multiplicar eu não posso continuar o que eu era ontem. Hoje eu não posso ser a mesma pessoa. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Ou seja, eu preciso estar em constante multiplicação. Na palavra,
Deus não te dá direito de parar. Deus não te dá o direito de ficar estagnado. Qual é o lema que Deus dá para todos os seus filhos? Multiplique. A um ele dá um talento, a outro ele dá 2 e a outra ele dá 5. Vá lá e multiplique. Eu quero mais do que eu te entreguei. E então é isso, irmão. A gente precisa multiplicar, a gente precisa avançar. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, precisam notar esse progresso. Glória a Deus. Eu acho interessante que o nosso diácono Samuel falou. Eu acho interessante essa parte do jovem, né? Porque eu lembro que tanto o nosso diácono Samuel como o diácono Paulo foram consagrados novinhos. Eram novos todos dois. Não lembro a idade de vocês, que vocês tinham na época. Você lembra, aí você fala. Mas ontem eu estava vendo as fotos da consagração de vocês, quando o pastor Robson veio a esposa dele, Vilma, e foi realmente uma noite assim maravilhosa. Eu ouvindo Samuel e Paulo, ainda estava novinho. Todos dois, você se lembra que eu dei a Se eu não primeira me caminhada engano, para eu tinha 18 anos, aí se eu não me engano. E aí foi para mim um investimento, né? É porque às vezes tem pessoas que têm um pouco de receio, mas a gente tem 2 tecladistas da igreja que é novo, né? Temos o Daniel, que é novo, temos também Ingrid lá em Salvador também, que tem acho que é 11 anos, né? Novinha. Já tem o Samuel, que quer tocar a bateria, também é novo. Então a gente percebe que essa garotada tem tudo para servir. E a própria Bíblia diz que eles são fortes e já venceste o maligno, né? Então, no ministério de Jesus tinha o Lucas, né? Que era bem novo e estava no ministério de Jesus. Então a gente não pode achar que os jovens são um problema. Os jovens são bênção de Deus, é o futuro da igreja, não amanhã, mas hoje. Deixa eu ler outro versículo aqui, Samuel. Verso 7 de Josué capítulo 1, verso 7. Eu vou ler aqui. Então, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos do Senhor, que te ordenou Moisés, o meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de agir em conformidade com tudo quanto nele está escrito. Deste modo, será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, sucesso. Glória a Deus. A irmã Cida, se eu não me engano, destacou aí, pastor. Fez 14, né? Retificando, ela tem 14 anos. Esse Tem texto é fenomenal. Esse texto é fenomenal. Olha o que ele fala, irmãos. Medita de dia e de noite e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja fundamentado sobre a palavra. Para que você, olha o que ele diz para Josué, para que você prospere, para que você venha a ter êxito em tudo que você fizer. Não é somente na sua vida espiritual, mas na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, em tudo que você fizer. Você pode ter êxito, você pode prosperar se você estiver fundamentado na palavra. Porque a palavra não só se aplica no mundo espiritual, ela atinge todas as esferas. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então entenda isso. É por isso que eu sempre falo, esteja bem fundamentado. Nas quintas-feiras, né, que eu já vou entrar aqui nesse texto, nas quintas-feiras
aqui no Monte Gordo, a gente está tendo a escola de obreiros. Escola de obreiros. E a gente está dando aula sobre vários assuntos, né? Preparando os obreiros e também dando aula de teologia, alguns pontos da teologia. E aqui, pessoal, a gente teve uma aula na quinta-feira retrasada, muito, muito boa, sobre interpretação de textos. E o que diz o texto, né, de Atos 17, para a gente fazer uma conexão, o verso 11 diz assim: com o propósito, porque eles se dedicavam a estudar as Escrituras todos os dias. Observe. Com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. E aqui é que está a questão. Eu preciso analisar se tudo que foi dito se conecta ao que está escrito, mas ao que está escrito de forma correta. Porque eu posso utilizar a Bíblia para falar besteira. Se eu desconectá-la de uma exegese e de uma hermenêutica correta. Se eu desconectar a Bíblia de uma exegese e de uma hermenêutica correta, eu vou falar um monte de besteira. Eu vou utilizar a Bíblia de acordo com as minhas próprias perspectivas humanas. E é que está a questão. É por isso que existem dois pontos da teologia que são essenciais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua interpretação teológica. Qual é, Samuel? É a exegese e a hermenêutica. O que é a exegese? De forma aqui bem rápida. Tá mudo, pastor. Tá mudo. O que é exegese e o que é hermenêutica? De forma bem rápida aqui para vocês se estruturarem nisso. A exegese é você observar o texto na sua originalidade. Quando foi escrito, por que foi escrito, para que público foi escrito, qual o propósito daquele texto. Isso é exegese, é buscar o texto na sua originalidade. Tem coisa que foi escrita para um povo e não para todo o povo. Tem coisas que foram escritas para um momento e não para todo momento. E isso é você fazer uma exegese do texto. E o que é hermenêutica? É aplicar o texto ao seu contexto atual. É você andar exegese e hermenêutica de mãos dadas. A hermenêutica é a aplicação do texto no nosso contexto. Então, quando você observa aqui o texto dizendo avaliar se tudo corresponde à verdade, qual é a verdade desse texto? Qual é a aplicação desse texto para o contexto atual? Então é isso, irmãos. É por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Tem muita gente que fala coisas fora de contexto. Tem muita gente que olha a Bíblia e vai fazer uma exegese completamente equivocada e vai fazer uma hermenêutica completamente equivocada, aplicando o texto de forma errada, porque ele faz uma exegese errada. É por isso que a gente precisa estudar as Sagradas Escrituras. O que foi dito para aquele povo? O que foi dito para toda a igreja? O que foi dito para aquele tempo que eu posso aplicar para o meu contexto? Essa análise, essa observação que a gente precisa ter é como diz o que foi abordado aqui e avaliar se tudo corresponde à verdade. O que fulano falou? O que Samuel está falando? Qual é a exegese do que Samuel está falando com base no texto que ele trouxe? Qual é a hermenêutica que ele está trazendo? Qual é a aplicação que ele está trazendo para o meu contexto? Está correto isso? Peraí, a Bíblia está dizendo em um contexto de deserto que o povo não deveria consumir aquilo. Em um contexto
de deserto. Qual é o meu contexto hoje? Eu estou no deserto, eu não posso consumir isso, eu não posso consumir aquilo. A carne de porco realmente eu não posso comer. Qual é o que os outros textos dizem sobre isso? O que Paulo fala sobre a carne? Irmãos, sabedoria. É analisar a Bíblia por completo. Tem gente que morreu no Antigo Testamento. Como assim, Samuel? Morreu, a interpretação está presa no Antigo Testamento. Em um contexto completamente diferente. Só que ele deixa de olhar o Novo Testamento. Tem pessoas que morreram na Antiga Aliança. E tem gente que olha para a Nova Aliança. A gente precisa olhar a Bíblia por um todo. Não existe Novo Testamento sem o Antigo Testamento. E por que existe Antigo? Porque existe o Novo. Os dois se completam. A gente precisa analisar tudo. Foi por isso que, quando eu decidi estudar a Bíblia, eu não decidi só ler o Novo Testamento. Eu decidi ler a Bíblia toda. Porque as coisas se completam. Porque as coisas se unem. Por que Cristo veio? Porque antes disso tinha uma lei. A lei essa que não foi cumprida por ninguém. Todos tentaram cumprir, mas ninguém conseguiu. Nem mesmo Moisés. Mas veio um que conseguiu cumprir a lei completamente. E porque ele conseguiu cumprir a lei completamente, essa lei foi revogada. E hoje existe uma nova lei. Qual é a lei, Samuel? É a lei da fé. Que é um novo mandamento que é constituído pela graça de Deus. Então, irmãos, é isso. O que eu digo para vocês é: estude a Bíblia e sempre analise esses dois pontos. Ah, Samuel, eu não estudei teologia, mas o que eu falo para vocês, estuda esses dois pontos que eu acho essenciais: exegese e hermenêutica. Você que quer levar a palavra, você que quer pregar a palavra na igreja, é muito bom você analisar esses dois pontos. Por quê? Porque tem muita gente que abre a Bíblia e fala de algo completamente fora daquele contexto. Ele quer aplicar completamente fora daquele contexto. E eu digo, irmãos, é algo que a gente estava falando e que eu deixo aqui para os irmãos: nunca interprete a Bíblia de acordo com as suas experiências. As suas experiências não podem edificar a sua fé. Samuel, o que é isso? Isso é forte, irmãos. No dia que eu entendi isso, muita coisa mudou. As minhas experiências não podem fundamentar minha fé. O que fundamenta a minha fé, Samuel? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente vai ter experiências que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer e com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que testemunho não pode ser base doutrinária de igreja. Ah, meu testemunho é esse, aconteceu isso comigo. Não crie do seu testemunho uma base para a tua fé. Crie a tua base de fé através da palavra de Deus. É a fundamentação da fé cristã, é a palavra. Ah, mas eu tive uma experiência assim, diferente. Não tem nada a ver sua experiência com o que está escrito. É por isso que Paulo vai dizer lá na igreja de Gálatas, a carta aos Gálatas: mesmo que venha um anjo e te entregue outra doutrina, não aceitais. Esse vai ser um anátema, esse vai ser um amaldiçoado, porque o que é base para a vida de vocês é o que está escrito, é o que já foi dito e o que foi ensinado por mim e pelos apóstolos. Entenda isso, irmãos. Muita gente vai deixar de acreditar em tudo. Muita gente vai deixar de ouvir determinados testemunhos quando entender que testemunho não é base doutrinária para ninguém. Testemunho, ele é algo que pode fortalecer a sua fé se tiver Bíblia. Se não tiver, passa.
É por isso que eu digo, pregue a palavra. O seu testemunho só pode ser válido quando a palavra tiver sustentação para aquele testemunho. Só que tem muita gente, que diz, comigo aconteceu assim. Tem nada a ver, irmão. Olhe para a Bíblia. É a palavra de Deus que fundamenta a nossa fé. É a palavra de Deus que fundamenta os nossos dias, as nossas decisões. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fundamenta a tua vida. Samuel, mas aconteceu algo na minha vida que não tem a ver com o que está escrito. Ore, se fortaleça até que a palavra de Deus se torne real na tua vida. Samuel, mas a palavra diz isso, mas aconteceu aquilo. É isso, irmão. O que você tem que fazer? Continue olhando para a palavra. Continue olhando para a palavra. Até que a tua vida seja o que está escrito. Guarde isso no seu coração. É por isso que eu tenho muito cuidado de ficar falando coisas que eu não entendo. É por isso que eu tenho muito cuidado de falar coisas que às vezes, Deus, eu não entendi. Isso, eu não entendi aquilo. Ore e ore para a palavra. É ela que fundamenta a nossa fé. Olha, Deus, eu gostei dessas frases aqui, eu anotei todas elas. As minhas experiências não podem fundamentar minha fé. A minha fé é fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é muito importante. É perigoso muitas pessoas que fundamentam a sua fé nas suas experiências, né? Suas experiências, elas são importantes na nossa vida, mas a nossa fé tem que estar fundamentada, solidificada na palavra de Deus. Então aqui a gente está chegando já ao final, estamos encerrando. Eu queria pedir a Samuel para que ele desse uma palavra final, suas considerações, e depois disso também orasse pela gente, tá bom? Eu só queria estar avisando aos irmãos que hoje em Águas Claras tem o culto das primícias, louvor, adoração, Santa Ceia do Senhor. Eu estarei lá, é óbvio, juntamente com vocês para celebrar esse momento da ressurreição. Ele vive, ele está vivo, nosso Mestre, Salvador e Senhor. E aqui em Águas, em Monte Gordo, teremos também o culto da família também. Lá é o culto da família com ceia, primícias, e aqui também é o culto da família também. O diácono Samuel, o profeta, vai estar ministrando hoje à noite, né? E queria pedir a você, essa live vai ficar gravada, eu vou pedir a Adriano para que ele coloque lá no nosso canal do YouTube, para a gente até estar divulgando, mandando até para aquele irmão que não assistiu, não teve tempo de assistir. Pô, pastor, não pude assistir. Então você pode ir lá, Adriano vai estar salvando, né? Vou deixar salva e ele vai estar jogando lá no canal do YouTube, tá bom? Avisando também que no próximo domingo, na segunda-feira agora, a gente tem o estudo de batismo. Vou pedir a Samuel para que avise hoje no culto, hoje pela noite, o Amanhã, né, pastor? Amanhã, curso de batismo, e no domingo, dia 14, nós vamos ter o batismo. E à noite é ceia. Então, esse pessoal que vai se batizar, à noite eles já podem cear. Vai ser uma bênção de Deus. Então, amém. Se Samuel terminar de orar, a gente vai fazer um print, aí o que você aprendeu, você vai postar lá no seu story do seu Instagram. Eu aprendi sobre isso, tal, a Escola da Graça foi assim. Tá bom? Vamos orar para o nosso diácono Samuel. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa manhã de aprendizado, Senhor. Te peço que cada um desses textos que foram lidos, cada uma dessas palavras que foram ditas, possa estar no coração dos teus filhos. Nós não viveremos e não determinaremos as nossas vidas por conta das nossas experiências. Porque muitas experiências às vezes são frustrantes, muitas das experiências não tem a ver com a tua palavra, tem a ver com as crenças que nós carregamos até hoje. E fé não é crença. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso que é fé. Que a nossa vida não possa estar pautada nas experiências e nas crenças, mas que a nossa vida possa estar pautada na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a tua palavra que fundamenta a nossa fé. É a tua palavra que fortalece a nossa vida. E eu determino sobre a tua palavra, Deus,
um dia extraordinário para a vida dos teus filhos, um dia onde o teu Espírito, desde já está visitando cada um, está fortalecendo, está edificando, está sustentando, está revelando, está curando no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o diabo estiver colocando na mente, no coração de cada pessoa que nos acompanha nesta manhã, que possa ser quebrado, possa ser destruído, e que a tua palavra, e que os pensamentos de Deus, que os pensamentos que são puros, limpos, que a virtude, que a louvor possa encher essa mente, que essa pessoa possa ser renovada pelo teu Espírito Santo, que essa pessoa possa ser curada por ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu profetizo que cada um dos teus filhos vão se levantar e vão avançar, vão seguir em frente e vão viver pelo propósito. Eles não vão mais viver uma vida aleatória. Eles vão acreditar naquilo que o Senhor já disse sobre eles. Como Timóteo recebeu uma palavra, não despreze o dom que há em ti quando você recebeu, quando eu impus a minha mão sobre vocês, que os seus filhos não venham parar, que os seus filhos não venham desistir, mas que os seus filhos venham se fortalecer na palavra do Senhor e que eles venham avançar, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá um domingo extraordinário, debaixo da tua presença, debaixo da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Vamos dar um sorriso aí para vocês fazerem um print lá e dar uma... Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Ô, Samuel, profeta, nosso diácono, obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe você, sua família, Miele, sua casa. Tá bom? E os irmãos que estão aí, não esqueçam. Hoje à noite nós temos aqui em Monte Gordo, culto da família. Em Águas Claras teremos culto também. E teremos a Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Até lá com um culto. Amém. Forte abraço para todos. Um beijo no coração Shalom, de todos. irmãos. Shalom, irmão. Tchau, tchau. Tá. Mas você que use a palavra, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser.